Em destaque no Panorama CBN, caso Master. Polícia Federal retoma depoimentos que podem definir futuro de inquérito no STF. 11 manifestantes bolsonaristas que foram atingidos por raio em Brasília estão em estado grave. 7 anos após tragédia de Brumadinho, unidade da Vale teve vazamento em Minas Gerais. Morte de americano por agentes federais gera revolta nos Estados Unidos. Presidente interina da Venezuela diz que está farta de ordens de Washington. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Foi tudo tranquilo no fim de semana? Espero que tenha sido. E vamos juntos para mais uma semana cheia de notícia. Começo te contando que a Polícia Federal ouve hoje 8 investigados na Operação Compliance Zero, que apura possíveis irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. Os depoimentos serão feitos por videoconferência ou na sede do Supremo Tribunal Federal. As oitivas vão até às 4 da tarde e continuam amanhã, terça-feira. Entre os investigados que vão depor estão diretores do Master e do Banco de Brasília, além de empresários e ex-executivos de companhias financeiras. A PF deve abordar os 12 bilhões e 200 milhões de reais em carteiras falsas de créditos vendidas ao BRB e uma teia de fundos e ativos inflados para aumentar o patrimônio do banco. A investigação chegou ao Supremo em dezembro, quando o ministro Dias Toffoli decidiu que o caso deveria tramitar na corte. E as apurações dizem que o Master teria emitido fundos podres com promessa de rendimentos de até 40% acima da taxa básica de mercado. Devido ao rombo, o BRB precisa apresentar ao Banco Central uma solução para cobrir o valor gerado pelas negociações com o Banco Master. A empresa afirmou ter pelo menos 3 alternativas em estudo: a criação de um fundo de investimento imobiliário com imóveis do governo do Distrito Federal, a contratação de um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Créditos ou um aporte dos controladores. Nesse caso, os recursos teriam que sair do caixa do governo local, que detém mais de 70% do capital do banco. O aporte deverá superar os 3 bilhões de reais. Contudo, qualquer alternativa de socorro precisaria passar por aprovação na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O economista e professor da Universidade de Brasília, César Bergo, explicou que, independentemente de uma solução apresentada, a população do DF também vai pagar pelo prejuízo. Essas medidas que o BRB está propondo, todas elas envolvem diretamente ou indiretamente a participação do GDF, do Governo do Distrito Federal. De qualquer forma, o aporte também que está sendo aventado por parte do GDF também vai comprometer os orçamentos públicos. De qualquer forma, não tem como a população, nessas propostas, estar isentas, de contribuição, reduzindo provavelmente a alocação de recursos em outros itens importantes do orçamento. Bom, o prazo para o Banco de Brasília apresentar uma solução acaba no fim de março, quando o balanço de 2025 precisa estar pronto. E a gente vai acompanhar os depoimentos a partir de hoje, para saber o que vai mudar, o que vai ser atualizado nessa história. O Fundo Garantidor de Créditos e entidades representativas do setor financeiro divulgaram um alerta sobre tentativas de golpe relacionadas ao pagamento de garantias de instituições liquidadas pelo Banco Central. Segundo o texto, golpistas têm usado o nome do FGC em mensagens falsas e em páginas fraudulentas na internet para obter dados pessoais e bancários de investidores. Também foram criados aplicativos não oficiais para o mesmo fim. O alerta destaca ainda que promessas de benefícios e de liberação de valores têm sido usadas por autores de fraudes para solicitar pagamentos. As entidades que assinam o texto orientam quem tiver dinheiro a receber a desconsiderar qualquer pedido de dados pessoais por canais não oficiais e a redobrar a cautela diante de ofertas de facilidades. Página virada para eu te contar que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atendeu 89 pessoas que participavam de uma manifestação bolsonarista após raios atingi-las. Vamos ouvir um momento. Que nossa bandeira ela vai
Oh, não faz isso, não! Desesperador, né? Os manifestantes ficaram feridos e 47 deles foram levados para um hospital. 11 estão em estado grave, conforme o último boletim divulgado. O grupo estava reunido próximo ao Memorial JK, no Eixo Monumental, sob uma forte chuva. Eles aguardavam a chegada de uma passeata de apoiadores do ex-presidente, promovida pelo deputado federal Nicolas Ferreira. O raio caiu pouco antes de 13h. Uma tenda de emergência foi montada para realizar os primeiros atendimentos. O capitão Robson Santos disse que, além das vítimas do raio, houve registro também de ferimentos e casos de hipotermia. Teve algumas vítimas que tinham queimaduras na mão, na região aqui do tórax, tá? A gente teve diversas situações. Tivemos situações de torção, torcer o pé, mas a maioria foi um quadro de hipotermia, certo? Devido à temperatura, estava com muito frio. O Distrito Federal segue sob alerta de perigo potencial para chuvas intensas. Sete anos após o rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho, uma série de ações realizadas no município homenagearam as vítimas e pediram por justiça. O desastre aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019 e deixou 270 pessoas mortas, incluindo 2 mulheres grávidas. O trabalho de buscas dos bombeiros foi encerrado oficialmente neste domingo. E mesmo após o fim da operação, 2 pessoas não foram encontradas. As vítimas são o engenheiro mecânico Tiago Tadeu Mendes da Silva e a estagiária da Vale, Natália de Oliveira Porto Araújo. O Corpo de Bombeiros informou que a decisão foi tomada depois que 100% dos rejeitos despejados na área de 290 hectares atingida pelo desastre foram examinados. A previsão é que todos os equipamentos usados nas buscas sejam recolhidos até a primeira quinzena de fevereiro. O processo criminal deve começar em fevereiro desse ano, quando as testemunhas serão ouvidas, e a previsão é que ele dure até maio de 2027. O advogado que representa a Associação dos Familiares das Vítimas do Rompimento da Barragem, Danilo Chamas, disse que o início do processo já é uma vitória para as famílias que esperam justiça. A nossa expectativa é de que o cronograma seja cumprido sem mais percalços, que tudo que foi apurado na fase policial seja confirmado, que sejam reveladas ainda mais informações sobre a verdade do que aconteceu e que, ao final, a acusação de homicídio doloso seja confirmada, com todos os réus sendo levados a júri popular. A Vale disse que até dezembro de 2025 cumpriu 81% do acordo judicial de reparação, que prevê 37 bilhões e 600 milhões de reais em indenizações e medidas compensatórias. E sobre o início do julgamento, a Vale disse que não vai comentar. E depois de 7 anos exatos dessa tragédia, neste domingo, estruturas da Companhia Siderúrgica Nacional foram atingidas pelo extravasamento de água de uma cava da mina de fábrica da Vale, em Ouro Preto. As equipes da Agência Nacional de Mineração e da Defesa Civil avaliam os impactos. Nesse novo caso envolvendo a mineradora, não houve registro de vítimas. A água que vazou na madrugada deste domingo provocou o alagamento de áreas da CSN, entre elas o almoxarifado, acessos internos, oficinas mecânicas, entre outras regiões e atividades. Em nota, a Vale confirmou o incidente, mas disse que pessoas e comunidade não foram afetadas e que órgãos competentes foram comunicados. A CSN informou que todas as estruturas de contenção de sedimentos da companhia estão operando normalmente. A mineradora informou que vai acompanhar a situação e que autoridades competentes foram informadas. O Estado disse que as equipes permanecem no local até que todos os esclarecimentos sejam prestados para a conferência do que motivou o episódio. A região é uma das mais atingidas pelas fortes chuvas nos últimos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. As inscrições para o novo concurso público da Câmara dos Deputados terminam hoje. O edital prevê a contratação de 70 servidores, além da formação de cadastro reserva. A remuneração pode chegar a mais de R$30 mil. As oportunidades são para os cargos de analista e técnico legislativo, ambos com lotação em Brasília. Interessados devem acessar o site do Sebrasp,
que é a banca organizadora do processo seletivo. E as inscrições para o processo seletivo do ProUni do primeiro trimestre começam hoje. Para se inscrever, basta entrar no portal Acesso Único usando o login gov.br com CPF e senha. Podem participar da seleção quem fez o Enem em 2024 ou 2025 e obteve média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a 0 na redação. Uma reportagem do Jornal Globo está contando que, com a onda de calor da virada do ano, que marcou o primeiro mês do verão, o consumo de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional aumentou, impulsionado pelo maior uso de ventiladores, aparelhos de ar-condicionado e refrigeradores. É meio que óbvio, né? Mas o pico se dá em horários que agravam o descasamento entre a demanda e a oferta de energia, que tem marcado o setor elétrico com o avanço da geração por fontes renováveis, como eólica e solar, nos últimos anos. O resultado é um aumento dos cortes na produção de energia de fontes renováveis pelo ONS. A medida evita sobrecargas que possam gerar apagões, como o de agosto de 2023 e o de outubro do ano passado, que deixaram vários estados sem luz. Para manter o equilíbrio do sistema, o ONS interrompe preferencialmente parques eólicos e solares, o que impõe perdas financeiras a grandes empreendimentos. Isso porque eles têm de cumprir contratos de fornecimento com a compra de energia no mercado livre para substituir as que não puderam gerar. Representantes desses geradores querem compensações financeiras do governo, e o governo resiste. Noticiário policial, hein? A Justiça da Paraíba decretou a prisão preventiva do cantor João Lima, investigado por violência doméstica contra a esposa. O caso repercute em todo o Brasil. Começou no sábado, veio à tona no sábado, após a divulgação de vídeos em que esse homem aparece agredindo a mulher. Uma medida protetiva foi concedida à mulher, que denunciou as agressões à Polícia Civil. Em Goiânia, o empresário Alcides Bortoli Antunes, de 35 anos, é suspeito de sufocar a namorada até ela desmaiar dentro de um elevador. E ele é proprietário de empresas no ramo de publicidade e estética. Segundo a influenciadora Nayara da Conceição Brito, de 23 anos, ela e o empresário tiveram um relacionamento de cerca de 4 meses. No interior de São Paulo, a mulher atropelada e declarada morta por engano pelo SAMU, em Bauru, apresentou sinais de recuperação. Segundo o boletim médico, Fernanda Policarpo respondeu a estímulos pela primeira vez em uma semana. Apesar da evolução, ela continua internada na UTI de um hospital da cidade. O acidente aconteceu no dia 18 de janeiro. A Polícia Civil, a Prefeitura de Bauru e o Conselho Regional de Medicina de São Paulo investigam o atendimento à vítima. No Rio de Janeiro, a Polícia Militar afastou um capitão do batalhão de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, após a divulgação de um áudio atribuído a ele que mostraria uma suposta negociação com traficantes para retirada de barricadas. Alessander Estrela Rosa já havia sido preso em maio do ano passado, suspeito de integrar um grupo de extermínio. Ele já estava sendo investigado pela Corregedoria da PM e exercia funções administrativas no batalhão. Agora o Ministério Público está à frente, tratando o caso como sigiloso. Noticiário internacional em destaque. Os agentes federais envolvidos na morte de um manifestante em Minneapolis foram transferidos para outra cidade dos Estados Unidos. Alex Pratt era enfermeiro e protestava contra as políticas de imigração do governo Donald Trump na cidade. Essa foi a segunda morte de um cidadão americano causada por policiais do ICE em pouco mais de 2 semanas. Foram 10 tiros em apenas 5 segundos. Tudo foi registrado. Duas testemunhas que viram o enfermeiro ser executado disseram que ele não empunhava nenhuma arma antes de ser morto. Os pais de Alex classificaram a versão das autoridades federais como uma mentira repugnante. A secretária do Departamento de Segurança Interna do governo Trump, Kristi Noem, acusou o americano de terrorismo doméstico.
Um indivíduo abordou os agentes com uma pistola semiautomática de 9mm. Eles tentaram desarmá-lo, mas o suspeito reagiu violentamente. Temendo pela sua vida e dos outros ao redor, ele disparou. Mas eu repito, as imagens divulgadas nas redes sociais contam uma história diferente. Alex tinha licença para portar a arma, mas no momento da abordagem segurava apenas o celular. Os agentes descobriram a arma quando ele já estava imobilizado no chão. Um deles já havia retirado a arma de Alex quando outro agente começou a atirar. A comunidade de Minneapolis está estarrecida e prestou homenagens ao enfermeiro neste domingo. A cidadã americana Lauren mora a 30 minutos de Minneapolis e foi até a cidade para prestar apoio. Eu senti a necessidade de vir aqui. O que eles estão fazendo é terrível. Eles estão destruindo o espírito de Minnesota. Em Minneapolis, os principais alvos dos agentes federais são imigrantes da Somália. Recentemente, Donald Trump os chamou de lixo. Vicente mora na cidade e disse que espera que a morte de Alex provoque uma mudança na política do país, começando pelas eleições em novembro, quando os americanos vão escolher deputados e senadores. Eles atiraram nele enquanto ele estava no chão, totalmente desarmado. Foi um assassinato. Vim aqui prestar uma homenagem. Eu espero que a morte dele abra os olhos dos políticos. O governador Tim Walz e o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, ambos da oposição democrata, entraram com uma ação na justiça solicitando a retirada do ICE da região. Investigadores e promotores do Estado americano também entraram com ações para que agências federais sejam obrigadas a manter intactas evidências coletadas no local do incidente, o que demonstra um temor de ocultação ou destruição de provas, enquanto autoridades locais dizem que foram impedidas de investigar o caso. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, diz que está farta das ordens vindas dos Estados Unidos. Ela falou ainda que é preciso que a política venezuelana resolva as próprias diferenças e conflitos internos. Lembrando que após a derrubada de Maduro, Donald Trump anunciou que o governo de Rodrigues estaria sob a tutela americana. Um jato particular com 8 ocupantes caiu durante a decolagem em um aeroporto no Maine. O Conselho de Segurança dos Transportes americano está investigando o caso. Uma juíza federal dos Estados Unidos bloqueou a iniciativa do governo Trump, que previa encerrar o status legal de mais de 8.400 familiares de cidadãos americanos e de portadores de green card oriundos de 7 países da América Latina. Eles foram autorizados a se mudar para os Estados Unidos por meio de programas de entrada condicional de reunificação familiar que foram criados ou modernizados pelo governo Joe Biden. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o documento com garantias de segurança oferecidas pelos Estados Unidos está totalmente pronto, faltando apenas a assinatura. Segundo o presidente ucraniano, o texto será encaminhado para ratificação no Congresso americano e no Parlamento da Ucrânia. Entre os pontos discutidos estariam compromissos americanos de apoio militar, o monitoramento de um eventual cessar-fogo com a Rússia e a defesa da Ucrânia em caso de uma nova agressão russa. No sul das Filipinas, uma balsa que transportava mais de 350 passageiros afundou na manhã desta segunda-feira ou noite de domingo no Brasil e deixou um rastro de mortes. De acordo com a mais recente atualização, no momento em que eu gravava, eram 18 mortos e 24 desaparecidos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra pessoas usando coletes salva-vidas, flutuando na água, se segurando em botes e boias. E no México, pelo menos 11 pessoas foram mortas e 12 ficaram feridas em um ataque armado que aconteceu neste domingo em um campo de futebol no estado de Guanajuato, uma região assolada pela violência ligada ao crime organizado. O ataque aconteceu em um bairro da cidade de Salamanca. As autoridades do município disseram em comunicado à imprensa que as forças de segurança iniciaram uma operação para encontrar os responsáveis. Agora o futebol.
O Cruzeiro venceu o São Paulo por 2-1 na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior e levou o título da competição pela segunda vez com 100% de aproveitamento. A primeira conquista aconteceu há 19 anos, em 2007, contra o próprio tricolor paulista e no mesmo palco, o estádio do Pacaembu. O técnico cruzeirense, Myron César, explicou como é que foi a preparação para a decisão e o ponto mais importante durante a campanha. Foram 2-3 dias de muito estudo, de muito trabalho nos bastidores com a comissão e, graças a Deus, deu tudo certo. Então, agradecer mais uma vez para o Cruzeiro, pelas pessoas que acreditaram no nosso trabalho, não só no meu, e aí, feliz pelo título. A consistência da equipe, tanto ofensiva como defensiva, os jogadores que tiveram em campo em todas as partidas, em todas as fases da competição, conseguiram manter essa tão sonhada consistência que todo treinador almeja. Do lado derrotado, um dos primeiros a passar pela zona mista foi o presidente do São Paulo, Ari Massis. O Cartola disse que há um planejamento para a carreira do técnico Alain Barcelos. Ele renovou até 2027, então nós temos 2 anos. Nesses 2 anos fazer a transição, ele vai para Barra Funda, vai ficar com o pessoal, porque é difícil um técnico sair do sub-20, da base do São Paulo, e correr e pegar. Vários deles não deram certo. Então nós vamos devagarzinho, mas deixar claro, hein? O nosso técnico é o Crespo. Com o título, a Raposa igualou o número de conquistas de Palmeiras, Nacional, Portuguesa e Ponte Preta. O São Paulo tem 5. A liderança permanece com o Corinthians, com 11 taças. No Paulistão, o Novo Horizontino assumiu a ponta da tabela após vencer o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. O Corinthians ganhou do Velo Clube no fim do segundo tempo por 1-0. Santos e Bragantino ficaram no empate, sem gols. No Campeonato Carioca, o Fluminense venceu o Flamengo por 2-1 e o Vasco ganhou do Boa Vista por 3-0. No Clássico Mineiro, o Atlético bateu o Cruzeiro também por 2-1. No Gaúcho, o Internacional venceu o Grêmio por 4-2. Hoje, pelo Campeonato Paulista, às 20h, o Guarani entra em campo contra a Portuguesa. No Carioca, o Madureira enfrenta a Portuguesa do Rio de Janeiro às 5h. Nova Iguaçu e Volta Redonda tem partida marcada para as 9h30. No Gaúcho, o São José encara o Caxias. A nossa partida, a primeira da semana, termina aqui. Mas eu convido você a ficar com a gente em todos os jogos, né? Panorama CBN de segunda a sexta, 2 edições no dia. Primeira, aqui comigo, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso, nosso editor Edmilson Fernandes e você, que faz parte desse time. E fica à vontade, hein, para falar comigo lá pelo Instagram, biancasantos.bia, ou então por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. Panorama da Noite com Leandro Gouveia. Um beijo, obrigada pela companhia e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.